Olá, tudo bem? Eu sou o Léo, professor de Geografia do Poliedro, e hoje eu estou aqui para responder a questão 31, a questão da página 78 do livro 1, frente 1, capítulo 2, o capítulo de Geomorfologia, tudo bem? Bom, uma questão, na verdade, da Unesp de 2012. Vamos dar uma lida nesse enunciado. As margens continentais são uma das diversas macroformas do relevo submarino. Elas margeiam os continentes, apresentando, conforme o continente, características físicas diferentes como extensão e profundidade. Analise as figuras que correspondem aos diferentes tipos de margem continental presentes no planeta. E aí nós temos três imagens, cada uma delas representando um dos três tipos de margem continental. E esses três tipos são justamente os que são mencionados nas alternativas. Nós temos as margens continentais do tipo Atlântico, as margens continentais do tipo Pacífico Cordilheiriano e do tipo Pacífico Insular. Tudo bem? Nós vamos entender o que é cada uma desses tipos, né, de margem continental, e depois vamos dar uma olhada nas alternativas para chegar numa resposta correta. Certo? Antes de mais nada, vamos dar uma olhada aqui em algumas imagens para que a gente chegue primeiro à seguinte conclusão. Existe uma diferença entre o que a gente conhece como margem continental e também o que a gente conhece como margem de placa tectônica. São coisas diferentes. As margens continentais, elas nada mais são do que as próprias linhas de costa, de litoral de um continente, né? Ou seja, o local que é banhado pelo oceano em um continente, o litoral deste continente. É isso que a gente chama de margem continental, tudo bem? E nós temos, por outro lado, também as margens da placa tectônica em que um continente se encontra. São coisas diferentes, ok? As margens tectônicas, os limites entre placas tectônicas, você ainda pode também chamar isso de falha tectônica, ok? São, na verdade, justamente os locais em que duas ou mais placas se encontram, independente do tipo de movimento que elas realizem entre si, você tem ali o limite, né, as margens tectônicas neste caso. Quando você tiver, como é o caso, né, da margem continental no Oceano Atlântico, quando você tiver as margens continentais muito distantes das margens tectônicas, você pode se referir à margem continental como uma margem do tipo passivo. Por que ela é uma margem passiva? Porque por conta dessa distância que existe entre a margem continental e a margem tectônica, você tem uma menor atividade tectônica de modo geral, pensando nas atividades vulcânicas, pensando, por exemplo, em terremotos, em tsunamis, ok? Então, por conta dessa menor atividade tectônica, você pode considerar as margens do Oceano Atlântico, por exemplo, como margens passivas. Por que especificamente o Oceano Atlântico? Porque o Oceano Atlântico se formou graças a um movimento divergente. Se você pegar o movimento divergente, você pode pensar nesse primeiro estágio de abertura entre duas placas, a tendência é que se forme uma fenda. E essa fenda originada dessa abertura, ela, por ser uma parte relativamente mais baixa do relevo, ela permite que a água se acumule e isso eventualmente dê origem a um lago que vai gradualmente expandindo na medida que as placas continuam se abrindo, continuam se separando, ok? Até que, num determinado momento, forma-se aqui o oceano. Tudo bem? Então, hoje a gente tem uma estrutura mais semelhante a essa última imagem. Se você se ater aqui a essa parte nas bordas da figura, a gente tem o que a gente conhece como plataforma continental. As plataformas continentais, elas são também feições características desse tipo de margem continental, ok? Elas são características também desse tipo de movimento tectônico, movimento divergente. Então, se você observar essa figura vai descrever um pouco a respeito das principais feições que a gente observa no fundo oceânico associado ao movimento divergente, como é o caso do Oceano Atlântico. Então, nós temos o número 1, que seria justamente a plataforma continental. Repare que ela já está abaixo do nível do mar, ela já está embaixo da água, ok? Mas ela tem uma profundidade muito inferior se a gente compara ao fundo oceânico propriamente dito. Temos esse degrauzão aqui no meio, separando essas duas partes, ok? Mas a plataforma continental ela tem uma profundidade relativamente menor, ela é mais rasa, ela tem algumas centenas de metros de profundidade, ok? Então, enquanto né, o fundo oceânico tem alguns milhares de metros de profundidade. Então, a plataforma continental seria esse número 1. O número 2 é esse degrau que a gente conhece como talude continental. E o número 4, o fundo oceânico propriamente dito, ok? Você tem também essas outras feições, o número 3, que seriam montes aqui, né? Alguns
vulcões, possivelmente, que se formaram no fundo oceânico durante esse processo de abertura, ok? Eles podem, inclusive, originar, eventualmente, ilhas, né, a depender da altitude que isso assuma a partir do fundo oceânico. E também nós temos aqui no número 5, o que a gente conhece como dorsal. As dorsais são estruturas também tipicamente associadas a movimentos divergentes, né, a movimentos de separação entre placas. Temos, por exemplo, a dorsal no Oceano Atlântico, a dorsal mesoatlântica, tudo bem? A dorsal nada mais é do que um grande alinhamento de estruturas rochosas que se formam de acordo com esse processo de abertura. E elas geralmente assumem uma altitude um pouco maior se comparadas ao fundo oceânico. Há quem mencione, há quem caracterize as dorsais como cordilheiras, mas eu particularmente não gosto muito dessa denominação de cordilheira porque nos leva a pensar num movimento convergente, ok? Você pode pensar também numa fissura, numa rachadura, mas ela tem geralmente uma altitude um pouco maior. Não necessariamente ela chega a sair para fora da água, mas em geral, quando comparada ao fundo oceânico, ela tem uma altitude um pouquinho maior, ok? Então, só um breve comentário. Então, a primeira conclusão que a gente pode tirar aqui é as margens do tipo atlântico, elas são margens que são, por serem passivas, né, do ponto de vista tectônico, elas são margens que apresentam essas estruturas que a gente descreveu aqui, especialmente a plataforma continental e o talude continental, ok? Na própria margem continental não temos feições tipicamente associadas a um fenômeno tectônico atual. Se a gente retoma o exercício, vendo lá as figuras, a gente pode observar que na figura 1 nós temos justamente essas características, tudo bem? Nós temos aqui a plataforma continental, o talude continental, a planície abissal, também chamada de planície oceânica, e aqui o nível do mar. Então a gente pode considerar que a figura número 1 representa uma margem continental passiva e, portanto, uma margem continental do tipo atlântico. Nós já podemos ficar, então, entre as alternativas A e B, tudo bem? Observando essas figuras 2 e 3, a gente já observa algumas características diferentes. A primeira informação que a gente tem que se ater é isso aqui, ó. Crosta oceânica sofrendo um mergulho em direção ao manto por baixo da crosta continental ou terrestre. Repare que nas duas figuras nós temos essa característica, enquanto naquela outra figura nós não tínhamos, ó, nós não temos o manto sendo aqui representado, indicando que está rolando um movimento nesse sentido. Tudo bem? Por conta dessa condição, a gente pode associar as figuras 2 e 3 a um movimento convergente em que há um processo que a gente conhece como subducção. O que representa este processo de subducção? Vamos lá. Novamente retomando aqui as imagens. Um movimento de subducção ele ocorre quando você tem um contato convergente entre duas placas tectônicas com diferentes densidades. As placas oceânicas, por terem uma maior densidade, elas vão sofrer esse movimento de subducção. Elas mergulham em direção ao magma, ficando por baixo da placa continental, que é uma placa de menor densidade. Okay? É mais ou menos isso que a figura representa. Né? O movimento de subducção é esse mergulho em direção ao manto, à astenosfera. Inclusive ocorre por conta disso, né, uma fusão das rochas que estavam aqui na placa. Você tem uma destruição de parte das estruturas rochosas. Inclusive, esse tipo de limite tectônico ele é eventualmente denominado como limite destrutivo por essa condição. Tudo bem? Aqui uma outra representação mais bonitinha aí, com toalhas, ok? Mas é exatamente essa mesma ideia. Bom, a subducção ela tem como resultado necessariamente a formação do que a gente conhece como fossas oceânicas ou ainda fossas abissais, ok? O que são as fossas oceânicas ou abissais? São grandes crateras, são profundas crateras que vão se formar de acordo com esse movimento de subducção. Quando a placa sofre esse mergulho pelo rebaixamento da estrutura da placa, inevitavelmente acaba se formando aqui esse buracão. Aqui a imagem, inclusive, é verossímil porque ela representa essa ideia, ok? Então aqui nós temos um mapa descrevendo algumas dessas fossas e aqui mais uma outra imagem fazendo essa mesma representação, ok? Um movimento de subducção formando essa fenda, esse buraco, essa cratera que é a chamada fossa oceânica. Algumas delas, inclusive, têm uma profundidade muito grande, como é o caso da Fossa das Marianas, que é o ponto mais profundo da superfície do nosso planeta, com quase 11 mil metros de profundidade. Okay? Inclusive, foi feita já uma expedição para lá, né? Inclusive encontraram um saco plástico lá, que coisa maravilhosa. Mas, de qualquer forma, tudo bem, as fossas elas são sempre uma estrutura encontrada em limites tectônicos quando você tem um processo de subducção, quando você tem um encontro entre placas tectônicas continentais e oceânicas.
Além das fossas, você pode também ter duas outras possibilidades de estruturas ali encontradas. Ou você encontra uma estrutura que a gente denomina como dobramento, que nada mais é do que uma grande cordilheira, uma grande cadeia de montanhas, ok? Ou então você encontra o que a gente conhece como um arco de ilhas ou um arquipélago, que nada mais é do que um conjunto de ilhas, uma formação insular, tudo bem? Então, por exemplo, né, se o processo de subducção vai levar a estrutura rochosa da placa tectônica oceânica a sofrer um processo de fusão, de derretimento, esse material, eventualmente, né, pela sua pressão, pela sua temperatura, ele vai em direção à superfície, ocasionando aqui erupções vulcânicas, entre outros processos. Além disso, também há o próprio movimento convergente em si, que vai ocasionar aqui uma pressão a ponto de, eventualmente, forçar um dobramento, uma formação de uma cadeia montanhosa. Então, se isso acontecer no continente, nós temos uma estrutura dobrada, uma cordilheira, um dobramento, como ocorre aqui, por exemplo, na margem do Oceano Pacífico, aqui na América do Sul, justamente. Tudo bem? Nós temos aqui, né, justamente aqui a fossa e logo ao lado a Cordilheira dos Andes. Tudo bem? No contato entre a placa sul-americana e a placa de Nazca. Agora, por outro lado, se esses processos de extravasamento do magma ocorrer ainda no ambiente oceânico, você acaba tendo a formação de ilhas aqui paralelas à linha costeira do continente, ok? Que é o caso do Japão, né? O Japão, na verdade, é um arquipélago, um conjunto de ilhas que se formou exatamente por meio desse processo. Nessa imagem, inclusive, a gente consegue observar que a própria linha que representa a fenda, né, a fossa abissal, ok? E aqui todo o conjunto de vulcões ativos que nós temos no território japonês, tudo bem? Só para, novamente, corroborar, para dar corpo a essa ideia de uma grande atividade tectônica nesse caso. Então, retomando novamente a questão, agora fica um pouco mais tranquilo. A gente pode, portanto, falar que tanto a figura 2 como a figura 3 correspondem aos limites do Oceano Pacífico, tudo bem? Num caso, né, na figura 2, nós temos um limite, aliás, na figura 2 nós temos um limite cordilheiriano, como a imagem representa, um limite aqui com cordilheiras, com montanhas, ok? Como é o caso ali da costa da América do Sul. E na figura 3 nós temos justamente a formação de ilhas, tudo bem? Essa parte aqui seriam ilhas. A plataforma continental, nesse caso, ela está entre o continente e as ilhas, e não no limite com o próprio oceano, tudo bem? O talude continental que está um pouquinho mais para o lado aqui. Então, a figura número 3 seria justamente um limite do tipo Pacífico também, porque ele é encontrado no Oceano Pacífico, lá no caso do Japão, né? Do limite ali da placa eurasiática com a placa do Pacífico, ok? E aí, por conta dessa formação das ilhas, a gente fala disso como um limite do tipo Pacífico insular. Então, o número 1, limite atlântico, o número 2, Pacífico cordilheiriano, o número 3, Pacífico insular. A alternativa A está correta, portanto. Tudo bem? Espero ter ajudado. Chegamos então a essa resposta. Por enquanto é isso. Fiquem com Deus aí. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.